O que fazer diante da desesperança, diante da falta de resposta? Você deve continuar orando, buscando em Deus, esperando em Deus. A resposta virá. A palavra de Deus está cheia, repleta de exemplos. Um dos exemplos que me vem à cabeça é a do profeta chamado Abacuque. É um nome diferente, mas ele, em seu relato, ele olhando para a falta de justiça, ele, em seu tempo, aqueles que praticavam coisas erradas, quem prevalecia, parecia que estavam prevalecendo, e ele perguntava a Deus, até quando a injustiça prevalecerá? E então, até que ele decidiu, isso está no capítulo 1, são 3 capítulos, recomendo a leitura. No segundo capítulo, então, ele diz, eu subirei à torre de vigília e lá esperarei ao que fala comigo. Então, ele, em um segundo momento, ao invés de ele ficar olhando para situações, para a falta de esperança, ele pensou consigo, eu vou buscar em Deus, eu vou esperar em Deus, eu vou ver o que Deus fala comigo. Então Deus respondeu a ele e disse para ele escrever em outdoors, no nosso tempo nós entendemos, para que até aquele que passasse correndo veria que é a recompensa dos ímpios, daqueles que praticam essas maldades. Uma hora a conta chega, uma hora a injustiça cessa. Deus é um Deus que ouve, Deus é um Deus que vê, Deus é o Deus de socorro, Deus é o Deus de auxílio, socorro bem presente na hora da angústia, como diz o Salmo de número 46. Também podemos ver o exemplo de, por exemplo, os discípulos. A Bíblia nos relata por 2 vezes, uma em que Jesus estava dormindo no barco e eles estavam em alto mar, e ali a tempestade era tremenda e eles estavam quase perdendo a esperança. A sua última esperança, a última esperança deles era quem? Era Jesus. Acordar Jesus ali e pedir para ele, para que ele fizesse algo. Eles acordaram Jesus acalmou as tempestades, os ventos, e eles ficaram maravilhados e perguntaram, quem é este que os ventos, os mares, ele manda e se acalmam, se aquietam? Eles ficaram maravilhados, se perguntando, quem é este? Em outra oportunidade, podemos ver Jesus indo, ordenando que os discípulos passassem para o outro lado do lago de Genezaré, ou da Galileia, e eles assim foram. Jesus ficou ainda despedindo as multidões, as pessoas, e nos diz a palavra que na 4ª vigília da noite, já quase que amanhecendo, eles passaram toda a noite no meio do mar, atravessando por este mar, e os ventos eram contrários também, não conseguiam avançar. E na 4ª vigília da noite ali veio Jesus caminhando por sobre as águas, e Jesus fez com que fosse passando, e eles viram o Senhor e gritaram, é fantasma. Mas Jesus disse, não, sou eu, se acalme. E Pedro então disse, se é o Senhor, fala para eu ter contigo por sobre as águas. E pela palavra de Jesus, Pedro andou por sobre as águas. A história certamente você conhece. Jesus entrou no barco, acalmou as tempestades, eles chegaram do outro lado. Ou seja, quando chegamos no limite da desesperança, no limite de talvez até desistirmos, então aí vem o Senhor, Ele vai além dos nossos limites, Ele vem com resposta, Ele acalma as tempestades, não vai nos permitir perecer.
não vai permitir que a nossa esperança seja frustrada. Continue esperando, continue crendo, acreditando. O Senhor virá ao teu auxílio. Deus abençoe. Fique com esta palavra que Deus colocou no meu coração. Um abraço e até mais.